Boa noite, senhores. Então, a aula passada a gente começou a falar um pouquinho do corte bidimensional nas operações de usinagem. Então, uma simplificação que foi feita no corte ortogonal. Algumas relações, a gente falou do ângulo de atrito, a gente falou do ângulo de saída de cavaco da ferramenta, do ângulo do plano de cisalhamento. A gente calculou isso e a gente viu que Merchan propôs uma equação para calcular a relação de um ângulo com o outro e várias relações para o corte ortogonal, inclusive relacionando a tensão de cisalhamento do material com a força de corte do cavaco. Só que, conforme falado na aula passada também, Merchan considerou que a tensão de cisalhamento do material constante ao longo de todo o tempo. E isso, na verdade, não é verdade, porque essa tensão se modifica com a temperatura, e a usinagem é um processo que 98% da energia é dissipada em forma de calor, então tem bastante alteração com a temperatura. E essa tensão de cisalhamento do material altera também com a taxa de deformação. Na usinagem tem altas taxas de deformação. Então a equação do Merchan é uma boa base para cálculo, só que ela não te dá um valor tão preciso. A gente chegou, no último passo da aula passada, a gente calculou o ângulo de atrito através do ângulo de plano de cisalhamento e o ângulo de saída. E através desse ângulo de atrito a gente calculou o coeficiente de atrito. Então, continuando, alguns ensinamentos da equação de Merchan. Então, como eu falei, ela não é tão verdadeira por causa que ele considera a tensão de cisalhamento sempre constante, mas alguns ensinamentos a gente conseguiu tirar dessa equação de Merchan. Então, ela define uma relação entre o ângulo de saída de cavaco, o atrito entre o cavaco e a ferramenta e o ângulo de plano de cisalhamento. E que o ângulo de plano de cisalhamento pode ser aumentado, aumentando o ângulo de saída da ferramenta pela diminuição do ângulo de atrito. O que significa isso na prática? Quanto maior o ângulo de plano de cisalhamento, maior a área. A gente viu lá que a gente considera uma área de cisalhamento, que é a largura do material que a gente está cortando, vezes o comprimento desse plano. Quanto maior essa área, uma tensão de cisalhamento do material é constante para determinadas condições, e tensão de cisalhamento é força sobre a área. Então, como a tensão de cisalhamento é constante, se a área for maior, consequentemente, a força tem que ser maior também. E se a área for menor, a força tem que ser menor. E quanto maior esse ângulo do plano de cisalhamento, menor vai ser a área. Então, significa que se a gente aumentar o ângulo do plano de cisalhamento, a gente diminui a área, consequentemente a gente diminui a força necessária para cortar o material da peça. Para que isso é bom? Se economia de energia, você não precisa de tanta potência. E como boa parte da energia é dissipada em forma de calor, você vai diminuir a temperatura na peça. Isso evita danos na peça, evita desgaste prematuro de ferramenta e evita desgaste de equipamento também. E o ângulo de saída pode ser aumentado pelo próprio projeto da ferramenta. A gente teve a oportunidade de fazer aquele treinamento da Sandvik e a gente viu alguns parâmetros de ferramenta. Então, o ângulo de saída é um dos parâmetros de projeto da ferramenta. Se todos os outros fatores permanecessem os mesmos, quanto maior o ângulo de plano de cisalhamento, menor a força. É o que eu já tinha falado. Então, você tem uma energia de corte mais baixa. Aqui dá para ilustrar na figura. Então, a gente tem a espessura de remoção de cavaco, que a gente está tendo aqui. Então, a espessura inicial do cavaco, a espessura final e o ângulo do plano de cisalhamento. Esse ângulo do plano de cisalhamento sempre é medido em relação ao plano de desbaste da peça. Então, aqui isso está desbastando da peça em sentido horário até o plano de cisalhamento. Então, quanto
maior, menor vai ficar esse comprimento aqui. Consequentemente, a área de cisalhamento é menor, a força fica menor também. Aqui a gente tem um exemplo de um ângulo menor. Olha como está bem maior esse comprimento aqui. Então, quanto maior esse comprimento, maior a área que você tem aqui, maior a força que você vai ter que fazer para remover esse cavaco. Aí a aproximação do torneamento pelo corte ortogonal. Então, ele é válido desde que o avanço seja pequeno em relação à profundidade de corte. Ou seja, você não pode ter um avanço muito grande em relação à profundidade de corte. Por exemplo, em operações de acabamento. Operações de acabamento, você tem um avanço bem pequeno, bem lento, só que a profundidade de corte também é bem pequena. Então, em operações de acabamento, geralmente não é tão válida essa relação. Já em operações de desbaste, que a gente já definiu anteriormente, ela se encaixa muito bem. E naquela figura ali, a gente tinha o T0, que a gente falava. Então, no torneamento, esse T0 ele é representado pela letra F, que é o avanço. E a largura de corte W, que na figura ali era profundidade de corte, no torneamento a gente representa pela letra D. Mas isso são pequenas simplificações que a gente vai vendo durante os exercícios. Aqui dois processos diferentes de usinagem. Então o primeiro é o torneamento. Agora a gente já está aqui a profundidade de corte. A velocidade de corte também que a gente já definiu antes. A peça que está sendo usinada. A força de avanço. E aqui a ferramenta fazendo o corte. Aqui já é uma operação de aplanamento. Então também uma operação bidimensional. A força de corte está no sentido para baixo. Aqui a gente tem a espessura do cavaco indeformada, que a gente chama de T0. A espessura do cavaco depois de deformado. E a força tangencial. Então, uma tabela de conversão aí. O avanço F é a espessura do cavaco indeformado T0 no modelo de corte ortogonal. No torneamento, profundidade PC, que a gente chama de profundidade de corte, a largura de corte W no modelo de corte ortogonal. No modelo de corte e no torneamento, a velocidade de corte é V, a força de corte é FC e a força de avanço no torneamento é FF e no modelo de corte ortogonal que a gente chama de força de penetração FT. E a gente sempre estava falando então em força de corte, velocidade de corte, tudo isso para a gente conseguir calcular uma potência de corte. Por que é importante saber a potência de corte? Para saber que tipo de máquina ou quanto que você consegue tirar da tua máquina. A partir da potência que você tem na tua máquina, você consegue saber se ela é capaz ou não de fazer uma determinada operação. Na usinagem também é muito importante a questão da rigidez da máquina. Então, geralmente, quanto mais precisa e mais forte a máquina, mais rígida ela é. Ou seja, ela tem uma estrutura mais pesada e aguenta mais força e potência. Se você pegar, por exemplo, máquinas com estrutura mais frágil, digamos assim, ou mais simples, por mais que ela possa ter potência no motor, se a estrutura da máquina não aguentar, ela vai começar a vibrar e você vai ter muito problema de acabamento na tua peça. Mas para calcular essa potência de corte, vai ser a força de corte vezes uma determinada velocidade de corte. Então a gente falou em potência de corte, mas a potência de corte não é a potência da máquina. Por quê? Porque a gente tem muita perda por atrito, perda por ruído também, então nem sempre a potência que está no motor é a que chega no eixo da máquina. Então a gente tem que calcular uma potência bruta. Essa potência bruta vai ser uma potência de corte dividido pela eficiência mecânica da máquina. Geralmente máquina ferramenta a gente considera uma eficiência mecânica de 90%. Ou seja, se a gente tiver uma potência de corte, por exemplo, de 9 CV, uma eficiência de 90%, a gente vai dividir 9 por 0,9, que é 90%, vai ter uma potência bruta de 10 CV, ou em HP, depende da unidade que a gente usar.
Então, geralmente, essa eficiência é 90%. Então, a gente falou em potência de corte, potência bruta, e depois a gente fala em potência útil, ou potência unitária. O que é potência unitária? É a potência de corte, que a gente calcula a velocidade de corte vezes a força, dividida pela taxa de remoção de material. Essa taxa de remoção de material a gente já tinha visto anteriormente. Então, geralmente, é quanto está removendo material em milímetros cúbicos por segundo ou em polegadas cúbicas por segundo. E essa potência útil geralmente vai dar em HP. Então, você vai colocar uma potência de corte, dividido pela taxa de remoção do cavaco, você vai ter uma potência útil em HP. Ou seja, quanto maior for a potência útil da tua máquina, quer dizer que você está aproveitando melhor ela. Cuidar bastante com questão de unidade. Na próxima aula a gente vai fazer alguns exercícios ao vivo e onde eu vou frisar bastante essa questão de unidade. Então, potência útil ela pode ser calculada de várias formas. A primeira é a potência de corte sobre taxa de remoção de cavaco, mas a gente viu que potência de corte é força de corte vezes velocidade. E taxa de remoção de cavaco, ou de material, é velocidade vezes a espessura do cavaco indeformado, vezes a largura. A gente pode simplificar aqui e cortar a velocidade com velocidade. Então, a potência útil pode ser calculada também força de corte dividido pela espessura do cavaco indeformado vezes a largura. De novo, sempre tem que cuidar com a questão da unidade, mas aqui a gente consegue calcular a potência unitária. Então, um exemplo aí. Então, se a gente pegar os mesmos dados dos exemplos anteriores ali, vamos determinar a potência de corte e energia específica em uma operação de usinagem com velocidade de corte 100 metros por minuto. Resumindo os resultados dos exemplos anteriores, a gente tinha uma espessura de cavaco indeformado de 0,5 milímetro e uma largura de 3 milímetros, e uma força de corte que a gente calculou 1.557 newtons. Então, para calcular a potência de corte, a gente tinha visto que potência de corte é força de corte vezes velocidade. A força de corte a gente já calculou anteriormente, 1.557 newtons, vezes 100 metros por minuto. Só que aqui a gente vai ter, a gente multiplicar newton vezes metro, isso dá joules. Então, se a gente multiplicar 1.557 vezes 100, vai dar 15.570. Desculpa, 155.700 joules. Só que isso vai ficar joules por minuto. Sistema internacional, a unidade de watts, ela corresponde a joules por segundo. Então, esse valor da potência de corte, se a gente usar a velocidade de corte em metros por minuto, ela vai dar em joules por minuto. Joule por minuto é muito pouco usado. Então, geralmente se pega esse valor e se divide por 60. Se você dividir por 60, você vai ter em joules por segundo ou watt. Então, se a gente dividir 155.700 por 60, para transformar minuto para segundo, vai dar 2.595 joules por segundo ou 2.595 watts. Dá quase 4 CV aí, essa potência de corte. E depois que a gente tem a potência de corte, a gente pode calcular a energia específica. Então, a energia específica era a potência de corte sobre taxa de remoção de cavaco, ou força de corte vezes velocidade dividido por velocidade vezes espessura do cavaco indeformado vezes largura. Como a gente corta velocidade com velocidade, pode ser força de corte dividido pela espessura do cavaco indeformado vezes W. A gente tinha a espessura do cavaco indeformado como 0,5 milímetro, W3, então 0,5 vezes 3 dá 1,5 embaixo. É só dividir a força de corte, que era 1.557, por T0 vezes W, que a gente vai ter a energia específica do nosso corte. Então, essa potência unitária e energia específica falam quanto de potência é necessária para remover uma unidade de volume de metal durante a usinagem. Então, quanto maior essa energia necessária, menos eficiente é teu processo. Quanto menor essa energia, mais eficiente é teu processo.
Existem tabelas feitas já para isso aí. Lógico que as tabelas geralmente se baseiam em ferramentas afiadas, máquina em bons estados de conservação. Então tem algumas questões que a gente tem que considerar na tabela. E a tabela tem que se basear em alguns parâmetros. Então, ela tem como hipótese uma ferramenta de corte afiada, espessor do cavaco antes do corte, ou seja, o espessor do cavaco em deformada, ou T0 igual a 0,25. E se não for para essas hipóteses, você tem que fazer multiplicações para chegar nisso aí. Então, quando a ferramenta está desgastada, vai aumentar isso aí. Quanto mais desgastada, mais potência você vai precisar para usinar a mesma peça. Pode chegar a aumentar 25%. Então, às vezes, tem que multiplicar até por 1,25 esse fator aí para corresponder. Eu acho que no PowerPoint aqui a tabela não vai ficar tão legal, mas depois eu vou postar no disco virtual. Então, o que está falando na tabela aqui? Na primeira coluna você tem o material que está sendo usinado. Então, a gente tem aço carbono e dependendo da dureza do material, a tabela muda. Geralmente, quanto mais duro o material, mais difícil de usinar, ou seja, mais potência por unidade de medida você vai precisar para usinar. Depois vem aço liga, ferro fundido, aço inox, alumínio, liga de alumínio, latão, bronze e liga de magnésio. Aí vem a dureza brímio do material, então às vezes vai falar um material aço carbono de dureza 210. Então você vai para essa linha aqui que é entre 200 e 250. Daí ele fala energia específica U ou potência unitária para realizar essa determinada usinagem. Então aqui primeiro em Newton vezes metro por milímetro cúbico. E aqui em HP para cada tipo de material que a gente está utilizando. Então, é uma forma mais fácil de você obter, mas lembrem-se sempre que você tem o fator aqui que está usando uma espessura inicial de corte de 0,25 e ferramenta afiada. Se não for para ferramenta afiada, não é possível. E, conforme a gente já falou diversas vezes, 98% da energia total da usinagem é dissipada em forma de calor. Então, esse calor pode produzir temperatura muito elevada na interface cavalo-ferramenta, acima de 600 graus. Se você pegar um material, por exemplo, um aço rápido, que é um material para ferramenta, acima de 600 graus ele perde toda a dureza, então ele não consegue mais usinar. Então, é problemática essa temperatura. E cerca de 2% é retido de energia elástica no cavaco, ou seja, faz o cavaco se deformar. E aqui só tem um fator de correção para se utilizar de acordo com a espessura do cavaco em deformado. Você vai ter o fator de correção a se utilizar também. Na aula que vem, quando a gente fizer ao vivo os exercícios, a gente vai utilizar essa tabela, vocês vão conseguir ver melhor essa questão. E o que causa essas temperaturas de corte elevadas? Elas reduzem a vida da ferramenta, ela produz cavaco quente, que é muito perigoso, então pode colar no cabelo, pode queimar a pele da pessoa, tem vários riscos que podem dar, e principalmente causar imprecisão dimensional nas peças. Como é que calcula essa variação de temperatura? 0,4 vezes a energia específica, dividido por ρ vezes C. Tudo isso multiplicado por essa parte aqui. O que é importante disso aqui tudo? O mais importante de tudo isso aqui é você cuidar com a questão da unidade. Então a gente vai fazer um exemplo. O K, que é a difusividade térmica. O ρC é um calor específico volumétrico do material, então cada material muda. O T0 é quanto você vai usinar do material. V é a velocidade de corte. U é a energia específica na operação.
e ΔT quanto que vai aumentar a temperatura em média. Então, ΔT vai ser 0,4 vezes U, ρC, VT0 sobre K. Então, aqui ele está dando mais alguns dados, além dos exercícios anteriores. Então, fala que se tem uma temperatura ambiente de 20 graus, um calor específico de 3 vezes 10 na menos 3 joule por milímetro cúbico graus Celsius, e difusividade térmica de 50 vezes 10 na menos 6 metro cúbico por segundo, ou 50 milímetros quadrado por segundo. Então vamos lá. O U é a energia específica, a gente tinha calculado lá no último caso, tinha dado 1,038. 0,4 é constante. Aqui a gente vai entrar em joule por milímetro cúbico, graus Celsius. 1667 também a gente já tinha calculado. O meio é o T0. E o 50 a gente entra aqui, o valor de K a gente sempre entra em milímetro quadrado por segundo. Depois você corta todas as unidades. Você vai ter um ganho de temperatura aqui de 353 graus, que é bastante coisa. Então imagina o cavaco está saindo quase 400 graus da peça. É muito fácil ferir alguém ou até machucar e danificar a peça. E tem alguns métodos experimentais para se conseguir ter essa temperatura e conseguir comparar. Então geralmente se usa um termopar. O que é um termopar? É um sensor que com a variação da temperatura, ele tem dois materiais diferentes, eles dilatam de forma diferente e eles geram uma diferença de potencial que causa uma microcorrente elétrica. Você consegue medir, por exemplo, com um micrômetro essa microcorrente e transformar em temperatura. Então na verdade é mini tensão em milivolts, e se transforma em temperatura, isso aí para comparar com os cálculos. E o Trigger, que é um investigador disso, fez uma fórmula que fala que a temperatura é diretamente proporcional à velocidade de corte. Então, quanto maior a velocidade de corte, maior a temperatura. E esse fator K e esse fator M depende do material e das condições de corte que você está utilizando. E aqui alguns materiais com a temperatura de corte que eles atingem. Então, quanto mais difícil o material for de usinar, maior a temperatura de corte que ele vai atingir, maior os índices da equação de Trigger lá, que a gente viu anteriormente. E aí a aula que vem a gente faz alguns exemplos ao vivo, até para vocês poderem fazer também os exemplos que vocês têm para resolver.